Se você acha que a sua planilha está xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente, e gostaria que sua planilha ficasse com essa cara, fique comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer essa planilha junto, tá? Bom, vamos lá, começando. Primeira coisa, digamos, aqui eu vou passar tudo que eu aplico nas minhas planilhas, passo a passo, tá joia? Então, aqui ó, digamos que a gente tem uma planilha com 5 abas, tá? E eu preciso fazer, eu quero deixar elas no mesmo tamanho, mesma estrutura. Aí o que eu faço? Eu não vou ficar fazendo uma por uma aqui, mexendo na largura, mexendo na altura. Não precisa disso daí. Como que a gente pode fazer? A gente pode selecionar, segurando a tecla Ctrl e selecionando todas as guias, tá? Ou tem uma outra forma que a gente pode fazer, que é a gente fazer segurando o Shift. Aqui, ó, segurando o Shift, a gente clica no primeiro, né? Já está marcada a planilha 1, clica na última, planilha 5. Dessa forma, marcou todo o intervalo, todas as planilhas que estão no meio. Já, eu vou criar mais uma planilha aqui, a 7. Já com o Ctrl, você vai selecionando uma a uma e você tem a possibilidade de pular. Então, eu marquei a primeira, a segunda, a terceira, a quinta e a sétima. Tá? Então, fica da você que escolhe como que você quer marcar. Eu vou marcar com o Shift primeiro, vou até a última, eu vou até a número 5, tá? Então, feito isso, agora tudo que a gente fizer nessa planilha, a gente vai estar replicando para todas, o Excel vai estar replicando para todas que estão selecionadas. Então, eu gosto de deixar um recuo de coluna, então eu venho aqui, botão direito, largura da coluna e coloco 1. Então eu deixei um recuo de coluna. Depois eu gosto de deixar um recuo de linha também. Eu vou aqui, clico o botão direito na linha 1, vou em altura, aperto 6, dou Enter. Pronto. Na hora que eu desmarcar aqui, ó, todas as minhas planilhas que estavam marcadas, selecionadas, assumiram a mesma estrutura, a mesma formatação. Então tudo que eu mudei em uma, mudei na outra. Certo? Então, aí o que eu gosto de fazer também, como vocês viram, eu gosto de incluir uns botõezinhos de navegação. Então, eu venho aqui ó, na abinha inserir, isso aqui eu faço só na primeira, tá? Então, na verdade, eu vou vir, pode ser em qualquer uma. Venho aqui em inserir, ilustrações, formas, aí você pode trabalhar com retângulo normal ou com esse retângulo com os cantos arredondados. Eu gosto de trabalhar com o normal. Vou inserir aqui e vou deixar do tamanho que eu achar fica melhor aqui para navegação, tá? Então vou incluir aqui, ó, vou deixar, se a gente vir aqui, ó, formato de forma, tem o tamanho dele aqui, ó, vamos deixar 2 por 2,5 para ele ficar um pouquinho achatadinho, meio retangular, tá? Aí feito isso, a gente vai replicar esse botãozinho. Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas formas. Tem como você, ó, não tem nada, está lá, nada selecionado. Você seleciona, clica no botão esquerdo normal, segura a tecla Ctrl, ó, ele já ficou um sinalzinho de mais. Aí nisso que ele ficou um sinalzinho de mais, você clica e arrasta. Clica e arrasta. Ou você pode fazer Ctrl C, Ctrl V. E pode ser F4 agora, ó, porque o F4 grava a última ação. Tá joia? E aí aqui, ó, você pode selecionar com o Ctrl e deletar. Então, eu vou segurar o Ctrl e vou criando 3, 4, 5. Eu vou deixar eles meio bagunçado aqui, porque depois, qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu gosto de deixar tudo sempre muito alinhadinho, né? E então eu vou selecionar um por um, segurando a tecla Ctrl, e vou vir aqui, ó, formato de forma,
alinhar e na parte superior. O que ele fez? Ele pegou o último, o mais alto, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Ele pegou esse carinha aqui, no que eu fiz, alinhar na parte superior, ele alinhou tudo na altura desse cara aqui, dessa forma aqui. Não importa se eu marquei ele por último, por primeiro, no meio, não importa. O Excel vai vir aqui, ó. Na hora que eu clicar em alinhar a parte superior, é o que ele vai assumir a forma maior lá, que está mais alta, e vai alinhar todo mundo no mesmo nível. Feito isso, eu gosto de deixar eles lado a lado, mas eu gosto de deixar eles certinho. Então, por exemplo, por mais que eu tente alinhar eles, distribuir, né, certinho, eu acabo até bagunçando na altura. Então, eu faço assim, a olho assim, olho nu assim, olho cru, desse jeito. Mas eu gosto de vir aqui e depois vir aqui, ó, formato de forma, alinhar e distribuir na horizontal. Pronto. Parece que não, mas ele dá uma diferença, ele deixou certinho. E depois também gosto de vir aqui de novo e alinhar a parte superior. Então agora eu sei que todo mundo ficou alinhadinho. Feito isso, eu gosto de colocar os botões, o nome dos botõezinhos, né, para a pessoa saber quando ela está navegando onde que ela está indo. Então no primeiro eu costumo colocar home, que é o início, né, que lá seria uma apresentação da planilha. O que quer dizer a planilha? É uma planilha de fluxo de caixa. Então eu gosto de falar assim, na planilha, na parte de home você vai saber a narrativa de cada, eu gosto de colocar a narrativa de cada etapa das outras abas, tá? Eu vou colocar aqui home. Depois eu vou colocar, ao invés de outra coisa que eu pratico, ao invés de colocar uma parte de cadastro de cliente, uma parte de cadastro de fornecedor, eu gosto de unificar as duas coisas e eu dou o nome de cadastro de parceiro. Porque a hora aquele cliente pode ser um fornecedor, a hora aquele cliente pode ser aquele fornecedor pode ser meu cliente, aquele cliente pode ser meu fornecedor. Então eu já dou o nome de parceiro logo, que eu já resolvo o problema e resolvo as duas coisas uma vez só. Parceiro. Depois, só para exemplificar, a gente vai colocar aqui, ó, uma estoque. Depois, financeiro. Ó, esse já ficou já ficou muito grande. Esse já vou ter que diminuir a letra. Pronto. E aqui, outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar uma parte só de parâmetros. Por quê? Quando a pessoa for cadastrar uma coisa, tipo um status de nota, um status de contas a receber, se está baixado, compensado, em aberto, pago, a receber, por exemplo, a pessoa não depende de mim. Então ela vai lá na abinha de parâmetros, cadastra o status que ela quiser, nesse meu exemplo, e o que ela cadastrar lá vai ficar disponível na planilha inteira, onde tiver que informar o status. Então eu gosto de criar essa parte de parâmetros aqui e depois vocês vão ver mais alguns exemplos, que eu vou ter que diminuir também o tamanho. Certo? Feito isso, eu seleciono tudo novamente e posiciono aonde eu quero deixar cada... Aqui ficou com um espacinho. Aí. Então eu gosto de deixar ele na base e centralizado. Na base, mas centralizado. Opa, aqui. Perfeito. Aí, o que eu gosto de incluir aqui? Eu gosto de incluir, existem várias formas de você criar os botõezinhos, né? Eu gosto de incluir esse botãozinho aqui com os desenhos porque fica mais fácil a navegação. Só de bater o olho no botãozinho já fica, visualmente a pessoa já sabe do que vai se tratar, tá? Então, o que acontece? Aqui no Excel 2000, eu tô com o Excel 365, aquele na nuvem. Mas acho que isso daí acontece do 2016 em diante. Ou ele é só no 365, eu não tenho certeza. Ele, junto aqui, ó, ilustrações, formas, do lado ele tem uma parte de ícones. Ele já traz pronto aqui, ó, ele já tem por categoria cada ícone. Eu posso filtrar aqui, ó, se eu escrever dinheiro.
Ele já me trouxe alguns ícones. Então eu vou pegar aqui, ó, o dinheirinho e inserir. Pronto. E ele fica, ó, transparentezinho, assim, ó, ele vem em formato de PNG. Tá? Porém, se você tiver um Excel que não tem essa versão, o que você pode fazer e o que eu faço? Porque às vezes não tem um ícone que a gente precisa dentro do próprio Excel. Direto a Microsoft está atualizando, né? Mas se você precisar de um ícone que não tenha lá, você pode vir aqui, ó, nesse site Flat Icon. Eu coloco aqui também, ó, dinheiro. Ele aparece muito mais opções. E aí você pode ver se você quer coloridinho, ou você pode vir aqui no filtro, colocar preenchimento preto, aí ele só vem igual tá lá no Excel, ó. Tem uma infinidade de opções. Então esse site aqui é muito legal. E além disso, se você quiser, por exemplo, eu quero uma outra cor, você clica aqui, ó, editar ícone, aqui você escolhe a cor ainda, tá? E aí na hora de baixar, você vem aqui, escolhe PNG para ele ficar aquele transparentezinho, escolhe o tamanho também. Então esse site aqui é muito bom, eu recomendo demais, tá? Então, feito isso, eu já até separei alguns ícones aqui, tá? Vou selecionar eles, Ctrl X, e vou levar lá para nossa primeira planilha. Vou deletar esse do dinheirinho. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de deixar eles pequenininhos para eles ficarem na frente do botãozinho, tá certo? Só que, por exemplo, você quer deixar tudo do mesmo tamanho, como você pode fazer? Clica em um, segura o Ctrl, vai selecionando o outro. Aí, como você está vendo aqui, ó, selecionando eles, ele vai habilitar essa aba aqui, ó, formato da imagem. E ele não vai estar mostrando a imagem, por quê? Porque cada um está de um tamanho. Na hora que você seleciona um, ó, escolhe um e fala, ó, esse é um tamanho, pô, legal. Aí ele já vai mostrar aqui, ó, 0,91 por 0,91. Então, na hora que você selecionar todos, pode até, para ficar mais fácil, arredondar. Formato da imagem, altura, você pode colocar 1 e 1. Pronto, ele já autoajustou todo mundo aqui. Ó, financeiro, estoque e parâmetros. Pronto. E aí, se você quiser, você pode também selecionar o botãozinho se tiver toque, né, de deixar tudo centralizadinho, tudo certinho. Você seleciona o ícone, segura o Ctrl, seleciona o botãozinho. Aí você pode vir aqui, ó, alinhar ao meio e centralizar. Não é sempre que fica legal, o alinhar ao meio já ajuda. Mas isso daqui eu acho que eu não me incomodo com isso. Eu me incomodo de deixar todos os botões na mesma linha e todos os botões com a mesma divisãozinha entre eles, espaçamento entre eles. E o tamanho dos íconezinhos também eu me incomodo. Fora isso, tranquilo. Certo? Então, o que agora você vai fazer? Depois de incluir o texto, alinhar os botõezinhos, incluir as imagens, próximo passo, que eu acho que é muito importante, você vai agrupar eles. Primeiro você escolhe a cor do botãozinho também, né? Mas daí você consegue mudar depois. Então você seleciona um, segura o Ctrl, seleciona o botãozinho. Aí você vem aqui e agrupar. Seleciona, clica o botão direito, agrupar, agrupar. Porque aí, ó, eles vão se mover juntos. Ctrl Z, Ctrl Z. Seleciona, agrupar, agrupar. Clica, Ctrl, seleciona o botãozinho, agrupar. Clica, seleciona o botãozinho, agrupar. Clica, seleciona o botãozinho, agrupar. Feito isso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de juntar eles também. Só que antes disso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar a funcionalidade dele ficar navegando em cada linha. Então, eu já estou na planilha 2, né? Eu vou renomear aqui para ficar mais fácil. Home, que vai ser parceiro, parceiro, depois vai ser estoque,
estoque financeiro, depois vem parâmetros, né? Parâmetro. Certo? Para a gente se situar. Agora, o que acontece? Vai clicar com o botão direito em cima deles, e vai aqui, ó, no link. Aqui a gente vai dar um direcionamento na planilha Excel que o Excel vai levar a gente assim que a gente clicar no botãozinho. Então, o home vai no home mesmo. Eu coloco, geralmente, como eu tenho um recuo aqui, ó, da coluna A, eu sempre coloco na coluna B a direção. E eu sempre coloco lá pela B11. Depois eu vou mostrar por quê. B11. E tem esse botãozinho aqui, ó, dica de tela. Mas eu não vou colocar agora, só para mostrar o que acontece se a gente não inserir a dica de tela. Ok. Ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele me mostra o caminho da pasta. Então fica ruim, fica feio. Toda vez que eu passar o mouse em cima, ele vai estar mostrando o caminho que está salvo a pasta. Se você estiver fazendo isso enquanto está criando a planilha, ele não vai mostrar. O meu está mostrando que eu já salvei essa planilha em uma pasta. Se você tivesse com uma planilha nova, você abriu um arquivo novo e está criando esse botãozinho, esse caminho não vai aparecer porque ele não existe. A planilha em si não está salva ainda. Então, agora eu vou colocar a dica de tela. Agora eu já vou em editar, porque eu já inseri, né, a célula de destino, de referência. E agora eu coloco aqui também, ó, home, por exemplo. Ok e ok. Agora, na hora que eu coloco o mouse em cima, ó, ele já aparece home. Fica muito mais agradável, muito mais clean. Agora a gente vai fazer isso com o restante também. Ó. Parceiro, vai vir em parceiro, B11. Dica de tela, parceiro. Ok. Estoque, link. A gente vai colocar B11, dica de tela, estoque, ok. Financeiro, link, vai para financeiro, B11. Aqui, financeiro, aqui. E parâmetro, vai ser parâmetro lá no parâmetro, B11 também. Eu deixo padrão, fica mais fácil, todo mundo é B11, depois eu vou explicar por quê. E parâmetro. Pronto. Dessa forma, a planilha já ficou navegável, vamos dizer assim. Ó. Aqui ele já tem, ó, aqui é home mesmo, só que ele vai para B11. Ó. Na hora que eu clico aqui, vai para parceiro B11. Então, ó, vou clicar aqui na N. Vou voltar, parceiro B11. Então, ele já está navegando. E esse eu não coloquei? Ou coloquei? Editar. Eu devo ter colocado errado. Estoque B11. Então aqui, ó, tá certo. Então a pessoa já consegue navegar. Se eu quiser agora, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um fundo aqui no menu. Então eu já marco desde a coluna da linha 1 até a linha 6, por exemplo. Só que o ideal é fazer isso selecionando todas as planilhas, lembra? Segurando o Ctrl um por um ou segurando o Shift, clica lá no primeiro e depois clica no último. Agora, se eu estiver pintando aqui as linhas, o efeito vai acontecer a mesma coisa para todo mundo. Então aqui a gente vai colocar um desenho suave. A gente vai estar criando tipo um menuzinho. Coloquei um azul clarinho, tá certo? E agora, vou clicar fora, todas estão no clarinho. Por que eu estou fazendo só em um? Vocês vão perceber por quê. Só que antes disso tem um outro detalhe que a gente tem que fazer e que é muito importante, que seria bloquear, congelar cada botãozinho para ele não se movimentar junto com a célula. Porque olha o que pode acontecer depois se você for movimentar o tamanho das colunas. Vai modificar o botãozinho aqui. Então, o que é muito importante você fazer? Clicar neles aqui,
cada um, estou fazendo segurando o ponto, clico no botão direito, formatar. Feito isso, vem aqui, ó, propriedades de tamanho, propriedades, não mover ou dimensionar com as células. Pronto. Agora, dessa forma, posso mexer nas colunas, nas linhas, por exemplo, que não vai afetar em nada, certo? Pronto. Então, eles estão aqui, ó, congelados. Eles não vão se movimentar junto com a célula. Depois, feito isso, tem que preencher eles, selecionar eles e deixar com a mesma corzinha que você deixou aqui do painelzinho do menu. Você pode vir aqui, né? E ó, colocou na mesma corzinha. E o formato, o contorno também. Ó, ficou assim. Eu já vou mostrar por quê. Agora a letra sumiu, né? Vamos colocar a letra. Deixa eu ver aqui, ó. Vou deixar escurinho aqui também, para ela dar um destaque. Isso depende do fundo, tá? Ó, eu já coloquei em negrito aqui, ele já quebrou a linha porque ficou muito grande, ele já foi para a linha de baixo. Então, agora ele continua navegável. Ó, a gente clica, ele vai, parceiro, financeiro, parâmetro. O que eu gosto de fazer nessa parte? Eu gosto de selecionar todos, né? E já deixo mais ou menos onde eu quero que fique aqui. Por que eu estou deixando aqui nesse canto? Porque eu gosto de incluir um logotipo aqui. Então, deixa mais ou menos aqui, porque eu vou criar uma área de um logotipo. Então eu estou pegando da B2 a D2. Então agora, o que acontece? O logotipo entra no parâmetros lá também, tá? Mas o logotipo eu vou deixar por último. O logotipo eu vou deixar por último. Agora, o que acontece? A gente vai navegar. Como a gente está navegando, eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho que... O usuário, se a gente deixar tudo igual, ele vai saber... ele não vai ter acesso ao nome das planilhas aqui embaixo. Então ele precisa saber onde que ele está. Como que eu faço isso? Eu vou dar uma cor diferente para cada área que eu tiver. Então eu gosto de fazer assim, ó. Seleciona tudo, agrupa, tá certo? Dou um Ctrl X e clico aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, na F2, por exemplo, e dou um Ctrl V. Por que eu fiz isso na F2? Porque daí na hora que eu for na F2, eu apertei Ctrl C, Ctrl C, Ctrl X, F2, Ctrl V. Porque na hora que eu for nas outras, eu vou na F2 e vou dando Ctrl V. Aqui, ó. Pronto. Agora, ó, dessa forma, a gente está navegando entre as planilhas. Eu sei, porque a gente está vendo aqui, ó. Se a gente reparar ali no nome das planilhas, ele está correndo. Só que no final da planilha, a gente vai fazer isso. Vai clicar aqui nesse divisor entre o nome das planilhas e essa barrinha de rolagem na horizontal e vai esconder. E agora, se não tiver conteúdo nas planilhas, eu não sei onde eu tô, né? Se eu falar para alguém chegar assim, ó, eu tô na qual aba, a pessoa não sabe. Então, eu vou voltar aqui, só que enquanto a gente está em construção, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, ó, clicar com o botão com o Ctrl selecionado e com o botãozinho Home eu escolho uma cor diferente. Então, se eu tava com essa cor, eu vou aqui, ó, eu faço aqui também, seleciono aqui também o ícone, tá? Porque daí ele dá uma corzinha diferente para todo mundo. Posso vir aqui, por exemplo, aqui.
Opa. Tiro o contorno. Ó. Aí eu faço a mesma coisa. Como eu já usei aqui, na hora que eu selecionei, ele já ficou. Agora nos outros vão ser fáceis. Porque na hora que eu clicar aqui, ó, o home tem que voltar do jeito que está. Por isso que eu já copiei todo mundo com o mesmo padrão. E agora eu só mexo aqui, ó, aqui, pronto. Vou no estoque. Então eu mexo aqui. Aí ele habilita esse botão, essa formato de forma. Já estava no gatilho aqui, pronto. Aqui, pronto. Parâmetros, seleciono parâmetro, botãozinho, aqui, pronto. Dessa forma, ó, conforme a gente está navegando, o usuário vai saber onde ele está. Tá certo? Ó, e como a gente fez todo o tratamento de tamanho, distribuição e de layout dos botõezinhos, os nomes, os links e as dicas de tela lá na primeira, e a gente já colocou eles pronto, não tem segredo. Vai estar todo mundo igualzinho, ó. Na hora que eu coloco o mouse em cima, ele não vai interferir em nada. Tá? Agora, o que eu gosto de fazer também, ainda lá nos parâmetros, se a planilha tiver um logotipo, vamos deixar um pouquinho mais curtinho, ó. A gente seleciona aqui no primeiro, Shift, parâmetro. A gente pega, a gente pode até, pode ser aqui, ó, vamos deixar isso daqui em branco. Porque ó, tá todo mundo selecionado, né? Agora a gente vai vir aqui, ó, tira a linha de grade. Olha como já ficou com uma outra carinha. Clica fora, ó. Ele ficou bem melhor, né? Ó, se esconder a barrinha aqui do nome das planilhas, a pessoa não vai navegar aqui, ela vai navegar pelos botõezinhos. E aqui, ó. Então, no parâmetros, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar tudo que eu vou utilizar em todas as outras planilhas. E eu tinha um problema. Quando eu colocava um logotipo numa planilha que eu fazia para a empresa que eu trabalho ou para algum cliente e tudo mais, a empresa falava assim, não quero esse logotipo, ou então a empresa mudou de logotipo, era assim, agora é assado. Eu tinha que ficar mudando em todas as abinhas. Eu falei assim, putz, poderia ter um lugar onde eu troco uma vez e ele replica para todo mundo. Existem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira de repente mais rápida, mais fácil, é usando VBA. Só que não é todo mundo que está preparado para usar VBA, e aí o VBA ele muda o formato da planilha, ele fica como XLSM, e esse daqui a gente já está salvo como XLSX, então interfere em um monte de coisa. Tá? A máquina no computador vai ter que estar ativa, não que seja difícil ativar, mas para evitar dor de cabeça. Então, eu pensei, poxa, a gente poderia existir uma forma de colocar um logotipo e a gente não precisar ficar replicando para todo mundo. Então, o que eu descobri que dá para a gente fazer? Mais uma vez, vamos pegar aqui, ó, selecionar todas, certo? A gente vai vir aqui na B. Pode ser aqui, ó. Na B2 a D5. A gente vai mesclar essa parte aqui, ó. Pronto. Todo mundo vai estar com essa partinha mesclada. Aqui vai ser a nossa área do logotipo da empresa, tá? Então, e aqui na parte de parâmetros, a gente estava em Roma, aqui na parte de parâmetros, onde a gente vai inserir o logotipo. E ela vai ser a nossa matriz. Quando a gente quiser mudar o logotipo, a gente vai nessa aba de parâmetros e troca o logotipo. Então, como que eu resolvi isso daí sem precisar de VBA? Fazer isso de forma automática para todo mundo. Eu vou colocar uma forma aqui só para ilustrar, como se fosse um logotipo, tá? Vou colocar aqui um desenho. O único detalhe interessante é ele ficar certinho aqui, ó, dentro do espaço, tá? Ele não pode ficar assim, senão não dá certo. Então eu vou colocar um desenho aqui, tá? E outra coisa, a gente tem que usar esse botãozinho câmera.
para esse macetezinho aqui. Como que eu coloco ele? Comandos, mais comandos. Eu vim aqui, ó, todos os comandos e procura ele aqui. Câmera. Na hora que você achar, o meu já vai estar aqui já. Aqui, ó. Aí você seleciona o botão, o íconezinho câmera e clica para adicionar. Aí ele vai jogar para sua direita e vai incluir lá no guia de acesso rápido. Feito isso, então a gente vem lá na parâmetros, que é onde vai ser a matriz, onde a gente vai dar manutenção e vai replicar para todo mundo. A gente clica, já está com o logotipo ali, clica na câmerazinha, nesse momento é como se tivesse copiado. Aí agora a gente consegue ir lá na home e pode ser em qualquer lugar, cola aqui. Por quê? Ele vai estar fazendo exatamente o que está lá na guia parâmetros. Eu vou trocar o logotipo. Vou vir aqui, vou deletar e vou inserir outra. Aqui, ó, vou pôr um solzinho. Ó, ele ficou um solzinho aqui. Então, dessa forma, a gente consegue. A gente vem aqui também, ó, seleciona, tá? Ele ficou exatamente do tamanho lá que a gente formatou. Ó, eu vou trazer ele aqui, ó. Fica bem no centro. Ele já ficou mais no centro. Então, o jeito que ele ficar aqui é o jeito que ele vai replicar para todas as guias, tá? Então, agora a gente já vem aqui, ó, formato de imagem, borda, sem borda. Beleza? Aqui eu já faço aquele esquema de novo. Eu aperto Ctrl X e clico aqui, ó, Ctrl V. Tá? Agora, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Formato. Isso aqui, cor, preenchimento, sem preenchimento. Pronto. Porque ele tava com vou dar um Ctrl Z. Ele tava com um formatinho como se fosse uma borda branquinho. Eu pedi para ele ficar sem borda. Porque daí, como ele já está assumindo, inclusive a cor de fundo daqui, da guia parâmetros, então tudo da forma que eu deixar aqui na guia parâmetros é o que ele vai replicar para todo mundo. Então, se na home já está certa, eu dou um Ctrl X aqui, dou um Ctrl V e vou nas demais, na B, aqui, ó, Ctrl V e Ctrl V. Pronto. Ó, vou clicar aqui, pronto. Ó, eu tô navegando e na hora que eu precisar trocar, eu venho aqui, ó, clico no botão direito e troco. Se eu inserir uma imagem, eu vou inserir uma imagem. Inserir aqui, imagem. Deixa eu salvar uma imagem, pegar uma imagem, até eu vou pegar uma imagem de uma empresa e depois eu vou ensinar como que pega as cores dessa imagem. Eu vou pegar do SAP, vou pegar essa daqui, mas vamos clicar em imagem, né, para ficar mais fácil. Essa daqui, vou salvar como e vou vir aqui na pronto. Porque agora na nossa planilha eu vou vir aqui, imagem desse dispositivo, vou vir aqui, pronto, e vou deixar ele pequenininho. Posso até vir aqui, ó, selecionar formato, cor, definir como transparente e coloco aqui, ó, nesse branquinho, pronto. Então ele tá aqui dentro. Na hora que eu for na outra, ó, ele dá até uma piscadinha porque ele está atualizando, ó. É muito rápido, ó. Tanto é que ele estava branquinho, ele já fica como está lá na parâmetro. Então, vou salvar um outro logotipo aqui, que é o que eu vou usar na próxima dica. OLX, por exemplo. Ó, OLX tem um logotipo meio uma cor diferente, ó, né? Salvar imagem, tá lá. Pronto, vou voltar para a planilha. Então, digamos que tem um logotipo da sua empresa ou do seu cliente. Quando for um logotipo que eu vim aqui e inserir imagem de dispositivo, que é da própria máquina, você clica aqui, ó, botão direito, alterar imagem.
alterar de um arquivo e eu coloco, ó, OLX, ele já altera no tamanho certinho. Na hora que eu for nas outras guias, ou pela planilha ou pelos botõezinhos, ó, ele já troca rapidinho. Todas as planilhas, ó, replicou o mesmo logotipo. Então acabou com o problema que, tipo, tem 50 abas aí, 50 planilhas, tem que ficar trocando um por um. Então é muito ruim. Muito. Então, só recapitulando, na hora que você quiser trocar, você vem aqui, ó, alterar a imagem de um arquivo. Isso daqui o cliente mesmo pode fazer, ou o seu usuário final lá da empresa, ele mesmo pode fazer, porque não precisa de programação de VBA, é tudo nativo do Excel, não tem erro. E no que eu seleciono, lógico que ele trouxe de novo, com aquele branquinho ali, porque eu não peguei uma imagem PNG. Aí eu seleciono na guia parâmetros, formato de imagem, cor, definir como transparente e branquinho. Aí todas as planilhas ficaram diferentes, tá? Então, como última dica, o que eu queria fazer? Eu queria mostrar para vocês. Digamos que você pegou um logotipo, e eu gosto de deixar a planilha toda personalizada com as cores, assumindo e seguindo a identidade visual da empresa. Então vamos imaginar que você pegou, aqui é só uma dica à parte, tá? Porque uma outra coisa que você pode fazer também, por exemplo, a gente está com, deixa eu ver qual outra cor de azul, a gente está com esse azul aqui, né? O que dá para você fazer que fica bem legal? Você pode selecionar todas as planilhas que você está usando, primeira, segura o Shift e aperta a última, certo? Aí você pode vir aqui, ó, nessa da base aqui, e pode vir aqui, Ctrl 1, porque ele vai abrir o formatar células. Você vem em preenchimento, efeito de preenchimento, seleciona esse primeiro aqui, ó. Você pode clicar aqui. E no de baixo você pode colocar um azul mais escurinho aqui, ó. Olha o efeito que ele dá. Fica bem legal. E a gente fez isso, acabou, ó, fazendo isso em todas. Então o cliente vai estar navegando aqui com as planilhas, vai poder mexer na coluna. Opa! Que aqui a gente não... Na estoque. Deixa eu ver. Não coloquei. Então vai poder mexer na planilha aqui, ó, nas colunas, que não tem nenhum problema, vai conseguir usar e navegar. E por final a gente vai entregar a planilha assim. Por que eu falei do B11, né? Por conta desse menu, dessa barrinha aqui, ó, de todo esse espaço que ele consome só para o menuzinho. E aí eu acho feio a gente começar a colocar conteúdo logo aqui no começo, postado lá na primeira coluna. Eu acho que fica feio. E também eu acho que fica feio a gente colocar conteúdo já aqui encostado no menu. Então, dessa forma, no B11, por que eu coloco o B11? Porque aqui, ó, no parceiros, poderia ser assim, ó, cada código, nome e e-mail, por exemplo, do parceiro. Um exemplo, tá certo? E aí, aqui a gente pode... E aqui seria o código 1, 2, 3, 4. Aí você tem um recuo padrão para todo mundo. Aí você vai ter o título das colunas de cada planilha. E aqui começa a informação. Na hora que você, por mais que você esteja aqui assim, ó, na hora que você clicar em parceiro, ele já vai lá para o primeiro bonitinho. E o que acontece? Agora você ficou com um recuo aqui da coluna e um recuo de conteúdo também. Então não vai ficar nada espremido. Por que eu falo? Porque no final das contas, antes da gente finalizar a planilha, eu gosto de vir aqui, ó, Home, seleciona todas, vem aqui, ó, exibir, tiro a linha, né, de grade, e tiro os títulos, tiro a barra de ferramenta e ainda escondo aqui, ó. Tiro a barra, a grade, pronto.
E ainda você pode entregar assim, ó. A pessoa pode estar utilizando, só der um duplo clique aqui, ó, no título da guia, ele encolhe. Olha como fica a sua planilha, olha como ela fica mais clean e você ganha um espaço maior. Você teria informação que se estivesse aqui com a barra e ela não iria aparecer, então você ganha um baita de um espaço. Ó, se você clicar de novo, ele consegue usar normal e você começa a navegar por aqui. E a sua planilha fica com uma aparência muito mais profissional, muito mais clean, ela lembra até uma aparência de um site. E a dica que eu ia dar, deixa eu voltar aqui, se você pegar um cliente que o logotipo dele tem uma cor muito diferente, muito chamativa, e você queira deixar tudo seguindo a identidade visual do seu cliente, o que você pode fazer? Você inclui, né, você pega o logotipo do seu cliente. Peguei da OLX, porque eu usei o exemplo da OLX. Porque você vai tentar fazer um roxinho igual esse da OLX, você vai falar assim, putz, esse ficou próximo, mas não ficou exatamente igual. Aí você vem aqui, ó, mais cores, personalizar, o roxo, aí você vem, é esse? Não, não é. Não é. Qualquer tipo de roxo, dificilmente, esse é um exemplo, tá? Dificilmente você vai pegar e vai acertar. Porque é muito... Olha lá, não fica igual. Então, num caso desse, como você pode fazer? Você tem duas opções. Você pode copiar o logotipo. Tem um programinha no Windows que você vai conseguir resolver esse seu problema. Paint. Você cola o logotipo. Eu uso o Paint. Tem uma outra forma de fazer isso com o PowerPoint, por exemplo. Mas eu gosto de fazer com o Paint porque o Paint é certeza que todo mundo vai ter e não tem risco. Porque a função que dá para fazer lá no PowerPoint é só nas versões mais atualizadas. Então, e o Paint é do Windows, é nativo. Então todo mundo vai ter. O que você faz? Você colou o logotipo aqui daquela empresa que você vai entregar a planilha, onde você quer personalizar, você usa aqui, ó, esse conta-gotas. No que você usar esse conta-gotas, ó, você clica aqui em cima do roxinho. Ó, aí ele já identificou qual roxinho que é. Só que você tem que clicar aqui, ó, editar cores. Você clicando nesse editar cores, o Paint ele vai te dar as cores RGB, que é o Red, Green, Blue, que é a quantidade, essas cores aqui, RGB, são as quantidades de luz que tem na cor, que aí somando essa quantidade, resulta na cor final aqui. Então, eu gosto de fazer assim, ó, eu tenho um programinha que eu tiro um print, então eu já venho aqui, Ctrl C, volto na minha planilha e colo aqui, só temporariamente, como lembrete, tá? Vou pegar as outras cores também agora. Então eu cancelo, clico no conta-gota e vou nesse verdinho. Cliquei, ele já alterou aqui. Agora você vem aqui, ó, editar cores. Ele já te deu o seu RGB. Aí eu vou aqui, tiro um printzinho para minha cola. Venho aqui, colei. Volto lá. Cancelar, conta-gotas, vou pegar o laranjinha. Já identificou o laranjinha, editar cores, ele me deu o RGB. Pronto, vou lá, tiro um printzinho, Ctrl C, Ctrl V, pronto. Dessa forma, a gente chega nas cores exatas. Você vai ter a sua planilha numa cor fiel, igual ao logotipo da empresa. O único problema que não é tão problema assim, se o logotipo tiver uma cor degradê, aí não tem o que fazer. Por que eu falo que não tem o que fazer? Eu vou incluir aqui vou pegar esse daqui, não, vou incluir aqui de novo o do SAP. O do SAP é um exemplo que o logotipo novo dele está assim. Ó, o logotipo do SAP, ele começa com um azul mais escuro e vai clareando. Então, numa situação dessa, ó, vou pegar aqui, Ctrl X e vou lá no Paint,
Ctrl A, deleto, Ctrl V. Então, numa situação dessa, eu não vou pegar exatamente porque se eu soltar o conto, clicar aqui conta gotas, ele vai me dar um azul mais escuro, né? Ó, eu vou clicar aqui embaixo do A, dá um azul mais escuro. Vamos ver o número: 27, 98, 188. Se eu clicar um pouquinho mais para cá, ele já vai me dar um azul escuro, mas só que vai dar uma outra numeração. Então, ele nunca vai ser exato, porque ele é degradê, ele vai alterando. A mesma coisa se eu pegar aqui, ó, na pontinha, vai me dar um azul mais claro. Então, nesse caso, o seu problema não é tão grande, porque você vai chegar em cores próximas ao do logotipo da empresa ou do seu cliente. Então, não tem problema. Mas você vai deixar a sua planilha padronizada e seguindo a identidade visual da empresa, do logotipo. Tá certo? Então, aqui a gente pegou as cores lá e percebe que se eu colocar, deixa eu apagar isso daqui, se eu vir aqui agora, ó, eu vou pintar isso daqui do roxinho, o que eu faço? Eu venho aqui, mais cores, vou nesse personalizar e vou colocar esses números aqui, ó, do RGB. Olha lá, o RGB branco é porque ele vai de 0 a 255, tá? Então, como ele está entrando 100% de luz, que o 100% é 55, que vai até 255, então branco, 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 255, 255, 255 no vermelho, verde, azul, então ele vai ficar branco. Se eu colocar 0, 0, 0, ele fica preto, porque não entra nada de luz, não entra nada de claridade. Para você entender, né, ilustrando, é isso, o RGB. Então, eu vou colocar aqui o do roxinho, ó, 109, 10, 214. Ó, ele já ficou um roxinho. Dou um OK, ó. Tanto é que eu coloco o logo em cima, ó, ele até some, porque ficou exatamente da mesma cor. Se eu coloco, agora a gente vai vir aqui, ó, mais cores, personalizar, e a gente coloca o RGB do verdinho, 140, 229, 99. Verdinho, ó, exatamente. E o laranjinha, apesar de da laranja ficar bem próximo, mas se a gente quiser exatamente a mesma cor, tá? 242, 129 e 1. Pronto. Dessa forma, a gente tem as 3 cores do logotipo da OLX. Aí eles ficam aqui, né? Os últimos que a gente criou. Aí a gente consegue seguir a planilha exatamente na cor e deixar ela da identidade visual do logotipo da sua empresa ou da planilha do seu cliente. Tá certo? Eu vou apagar aqui, porque isso daqui foi só um bônus que eu dei. Porque aí você consegue personalizar a planilha seguindo a identidade visual do seu logotipo. Então, aqui foi isso, pessoal. A planilha ela fica com uma cara mais... Eu gosto de esconder aqui, tá? Porque para forçar a pessoa a usar o menuzinho. Então, você pode colocar também um link do logo para ele levar para home. Então, o link de qualquer parte do seu logotipo, qualquer página aqui, ó, da sua planilha, quando clicar no logo ele levar para home, pode ser feito, geralmente nos sites são assim, né? Então, é isso daí que eu queria passar para vocês, ter uma partezinha de uma planilha que tenha essa identidade, para você navegar como se fosse um site. Salva, pronto. Você usar com a planilha assim, ó, a aparência que ela fica, como dar uma aparência mais profissional. Tá joia? Espero que tenham gostado. Eu vou postar mais dicas aqui, tanto de Excel quanto de SAP, tá? Então, para atender todo mundo aí. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima.